Graça e paz, amado e amada de Deus. Esse é o nosso encontro com a Palavra de Deus em família. Eu queria compartilhar hoje uma reflexão com vocês. Amados, Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, para que nós pudéssemos andar em santidade como Ele é santo. Esse era o objetivo de Deus ao criar o ser humano. Mas o fato é que nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, somos falhos e facilmente, amados, nós nos corrompemos, especialmente em momentos de grande desespero, em momentos de dificuldade. Deus diz em sua palavra que nós devemos confiar apenas nele, pois ele é Deus e não existe outro com o poder que ele tem. Não existe outro ser, nem anjos, nem ser humano, que seja como Deus e que possa ter toda a sabedoria, todo o conhecimento, portanto ser onisciente, ter todo o poder, ser, portanto, onipotente e nem ser onipresente, né? Ou seja, ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tanto no passado como no futuro, porque Deus vive num mundo diferente do nosso, numa dimensão diferente da nossa. Porque para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Deus está no passado, está no futuro. Deus está em toda parte. Deus é capaz de saber tudo o que está acontecendo, até mesmo no nosso coração, na nossa mente. Ninguém pode ter os atributos que Ele tem. Né? Então, veja que Deus é o único capaz de ouvir nossas orações. Aliás, orações de milhares de pessoas ao mesmo tempo. E segundo a sua sabedoria, o seu amor e seu justo juízo, ele vai agindo entre nós. Mas antes que o ser humano fosse criado do pó da terra, Deus criou os anjos. E por que eu afirmo que os anjos foram criados antes do homem? É porque quando Deus fez Adão e Eva, e nós vamos ver isso aqui no nosso devocional de hoje, Lúcifer, que era um anjo de luz, aliás, Lúcifer significa justamente isso, né? O portador da luz, ele já existia na sua forma caída, porque ele vai aparecer lá na forma de serpente para corromper o ser humano que Deus havia criado. A gente vai ver isso tudo hoje no nosso devocional. Mas enfim, então esses anjos foram criados, né? E os anjos são seres poderosos que Deus usa como seus ministros, então para realizar tudo aquilo que o Senhor quer, né? Então são serviçais dele. E aí nós vamos enxergar aqui hoje também esse poder dos anjos, enfim. E tudo isso ao final tem que trazer para nós, amados, uma reflexão sobre o poder dos anjos, o poder de Deus e a quem nós devemos ouvir e em quem nós devemos confiar. Amados, então, Lúcifer aparece lá para Adão e Eva, né, na forma de uma serpente, né? E como eu disse, a palavra Lúcifer é portador da luz, mas ele também é conhecido como Satanás, que significa adversário, ou diabo, que significa o acusador. Né? Essas são as formas que a palavra de Deus se refere a este anjo que se rebelou contra Deus. Aliás, ele se rebelou por orgulho, se rebelou por inveja e trouxe outros anjos para segui-lo. Então perceba que os anjos,
eles também têm, de certa forma, liberdade como nós para escolher. Escolher servir a Deus ou escolher se rebelar contra Deus, se voltar contra Ele. E Lúcifer conseguiu, pelas Escrituras a gente percebe isso, ele conseguiu trazer para ele 1/3 dos anjos que Deus criou. 1/3. Então perceba a astúcia que ele tinha, a capacidade de convencimento. Amados, vamos ler juntos para um texto que abrange tanto a nossa necessidade de confiarmos apenas em Deus, quanto o poder dos anjos está lá em Isaías. O livro do profeta Isaías, no capítulo 37, nós vamos ler alguns versículos para entender um pouquinho isso que eu estou comentando com vocês. Isaías 37:10 diz assim: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Amados, quem estava falando isso, ou pedindo, para enviarem esse recado ao rei Ezequias, era o general do exército da Assíria, cujo rei chamava-se Senaqueribe. Então nós vamos ver, já desde o capítulo 36, que Senaqueribe enviou o seu exército, Rabsaque, que era o seu general, levou um grande exército poderoso para atacar Jerusalém. E eles já haviam dominado várias nações ao redor de Israel, melhor dizendo, de Jerusalém, inclusive Samaria. Então, quando eles chegaram lá, eles mandaram ali um recado para o rei Ezequias, dizendo assim, escuta, nós já destruímos todas as nações ao redor de vocês, e eles confiaram nos deuses deles, mas nenhum desses deuses foi capaz de livrá-los das minhas mãos. Você acha que o seu Deus vai ser capaz de fazer isso? Por isso que ele estava falando isso aqui agora. Olha, digam ao rei Ezequias que, olha, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, te engane, porque ele não vai te livrar das minhas mãos. Então veja como o inimigo estava tentando colocar ali um medo, uma dúvida no coração do rei Ezequias. E naquele tempo, Ezequias tinha ao lado dele o profeta Isaías, que conversava, que ouvia Deus. Ele era um profeta, então ele ouvia a palavra de Deus e compartilhava a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer hoje, amados. Nós não ouvimos a voz de Deus, mas nós temos a sua palavra registrada. E hoje, profetizar significa isso. Eu ouço a Deus e eu compartilho o que Deus diz. E aí nós vamos ver ali nos versículos de 15 a 20, do mesmo capítulo 37 de Ezequias, que diz assim, só para lembrar, esses textos estão todos aqui embaixo no descritivo desse vídeo. Isaías 37:15. E Ezequias orou ao Senhor dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso o destruíram.
Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Aleluia! Que oração maravilhosa, amados, do rei Ezequias, que confiou apenas em Deus e diante daquilo que foi dito, diante daquelas ameaças, ele reconheceu. Essas nações foram destruídas porque os deuses deles não eram deuses de verdade. Eram obras de das mãos humanas. No fundo, amados, o que o rei Ezequias estava querendo dizer é: Pai, o Senhor deu no teu mandamento, não façam imagens de escultura, de nada semelhante no céu, na terra ou debaixo da terra, para adorá-las, porque só eu sou Deus. Não se ajoelhem diante delas, não prestem culto a elas. O rei Senaqueribe sabia disso. Por isso que ele fala isso na oração ao Senhor. Pai, eu sei que aqueles não eram deuses, por isso eles foram destruídos. Mas agora, Pai, ajuda-nos para que todos saibam que o Senhor é Deus. Só Tu é o Senhor. Glória a Deus. E aí, amados, já avançando um pouquinho mais, nos versículos de 33 a 38, nós vamos ver o que Deus fez. Verso 33. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Amados, é isso que acontece quando nós colocamos toda a nossa confiança no único Deus verdadeiro, que não pode ser comparado com seres humanos ou com animais, nem com nada que possa ser visto no céu, na terra ou debaixo da terra, nem nada que as mãos humanas possam produzir. Ele é o Criador de todas as coisas. Amados, por um lado, nós vimos aqui nesse texto o rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, confiando apenas no único Deus verdadeiro e recebendo por isso livramento da parte dele. Por outro lado, nós vimos Deus enviando um único anjo, para destruir um exército inteiro. O exército de Senaqueribe, né? O país mais poderoso, o reino mais poderoso daquele tempo. E Deus envergonhou aquela nação, né? Que era poderosa, né? E matou 185.000 soldados de uma vez. E o que aconteceu na sequência é que realmente, amedrontados, eles voltam para a Síria, envergonhados, e em pouco tempo esse rei Senaqueribe estava lá no templo do Deus dele, que não é Deus de verdade, e 2 dos seus filhos entram e o assassinam à espada. Então é isso que Deus faz contra os inimigos do seu povo, dos seus filhos, da sua família, daqueles que confiam nele. Amados, eu quero refletir com vocês hoje sobre um texto que está em Gênesis, que retrata a queda do ser humano, né, pela astúcia de Satanás, conforme eu falei no início do nosso devocional de hoje, né, deste anjo poderoso que se rebelou contra Deus e se tornou o adversário dele e nosso.
Porque todos que se rebelam contra Deus são contra os filhos de Deus. E todos que se rebelam contra os filhos de Deus são inimigos de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, retrata a astúcia de Satanás e a maneira como ele vem agindo desde aquele tempo até os dias de hoje. Diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Vamos orar, amados? Paizinho, em nome do Senhor Jesus, estamos diante de Ti, Pai, e na dependência do Teu Santo Espírito, para compreendermos a Tua palavra, para entender, Senhor, o Teu poder, em quem devemos confiar, e como podemos, Senhor, não nos deixar enganar pelo inimigo. Paizinho, ajuda-nos nesse devocional. Fala, Pai, ao nosso coração. Senhor, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra. Nos arrepender, Pai, dos maus caminhos. Despertar, Senhor, desejo de Te conhecer e de estarmos cada vez mais na Tua dependência, na Tua presença, no centro da Tua vontade, Senhor. Porque sabemos que só o Senhor é Deus e apenas em Ti devemos confiar. Pai, abençoa cada amado que neste momento ouve este devocional. Abençoa ele, sua família e usa-o, ó Deus. Usa-nos a todos nós como instrumento, Pai, cooperadores da Tua salvação, da Tua grande obra, realizada em Cristo Jesus, em prol de todos os Teus filhos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, esse texto de Gênesis que nós acabamos de ler, ele está retratando aqui a maneira como Satanás age no mundo, age contra o ser humano, né? Então, nesse versículo 1, nós vimos, né? Olha só, que a serpente, a mais astuta, né? Que de tudo que Deus havia criado, né? Disse à mulher, olha só, que ele faz uma pergunta aqui muito astuta, né? E uma mentira, porque veja que ele pergunta, olha, não é verdade que Deus disse que vocês não deveriam comer de nenhuma árvore do jardim? Ele sabia que Deus havia dito que poderiam comer de todas as árvores menos de uma. Mas ele faz essa pergunta para começar a confundir a mulher, né? E aí no versículo 2 e 3, né, a mulher responde, não, do fruto das árvores nós podemos comer menos de uma, e dessa que está no meio do jardim, não devemos nem comer, nem tocar nela, para que a gente não morra. E então Satanás vem com a sua mentira, né? Ele mente para a mulher e ele vai se apegar, amados, àquilo que o ser humano mais deseja, que é ser como Deus,
ter poder. É isso que o ser humano deseja. O homem, a mulher, quer sempre poder mais, ser mais. Isso faz parte do orgulho, dessa imperfeição do ser humano, porque nós não somos Deus, como falei no início. Amados, então no versículos 4 e 5, né? A serpente vai dizer para a mulher uma mentira, né? Então a mulher dá ouvidos ao diabo, acredita nele, o seu coração se corrompe, e aí então, pelo desejo de ser como Deus, o ser humano acaba pecando, né? Ela peca, e aí ela seduz o marido, e o marido também desobedece ao Senhor e come do fruto, né? Satanás vai dizer assim: é certo que vocês não vão morrer. Ou seja, está dizendo, Deus mentiu. É que Deus não quer que você seja como Ele, conhecedor do bem e do mal, porque os seus olhos vão se abrir, né? Vocês serão como Deus. Amados, e aí quando Satanás fala isso, a mulher sente, puxa vida, eu não vou morrer, eu vou ser como Deus. Então ela vai, né? E ela come do fruto, né? E não só isso, mas também faz, e porque é assim que o ser humano faz, né? A gente ouve uma mentira, mas acredita naquela mentira, porque aquela mentira nos promete alguma coisa boa. E aí, como a gente quer aquilo, a gente acaba trazendo outras pessoas junto conosco. No fundo, porque nós não queremos errar sozinhos. Amados, a velha serpente continua seduzindo o ser humano. Continua enganando, fazendo com que o ser humano desobedeça a Deus, queira ser como Ele, o despreze e se encha de orgulho, né? Autossuficiência. É isso que... Basta nós olharmos o que o mundo ensina e nós vamos ver que o que o mundo está fazendo é seduzindo as pessoas. E entenda que o mundo está sendo guiado pelo seu príncipe, que é Satanás, né? Que está nesse mundo, o diabo, Lúcifer, né? A antiga serpente, e está sendo conduzido por ele, dizendo, você pode mais, você é poderoso, né? Você não precisa de Deus, você pode ser aquilo que quiser, pode ter aquilo que quiser. Então veja que essa mentira vai enchendo o nosso coração de coisas que nós desejamos, a nossa essência humana deseja isso, poder, não é? E aí então nós vamos sendo seduzidos por ele. E assim as pessoas se tornam, sem notar, sem perceber, seguidores do príncipe deste mundo e distantes de Deus. Amados, o Espírito Santo nos adverte através do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 8. Colossenses 2, versos 6 a 8. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, no caminho, na verdade, na vida, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los, colocar uma rede em vocês, com sua filosofia e vãs sutilezas, vãs, que não valem nada, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Segundo Cristo, né? A mesma advertência, amados, nos faz o apóstolo Pedro. Isso está lá na sua segunda carta, capítulo 1, versos de 16 a 19, que diz o seguinte: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas,
mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amados, Pedro e os demais apóstolos viveram com Cristo, Deus aqui na terra. Deus que escolheu nascer de uma mulher virgem, conforme havia prometido no Antigo Testamento, né? Havia dado essa palavra aos profetas do Antigo Testamento. E ele veio e nasceu lá de Maria, né? Que era uma virgem. E então, ele então tem um corpo físico, né? Então ele, segundo a carne, segundo a sua essência humana, ele é filho de Maria. Mas ele é Deus e já existia antes de Maria. E ele é o Criador de todos os seres humanos, dos céus, da terra, de tudo que neles existem, porque isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. O próprio Davi, de quem Maria é descendente, que existiu milhares, ou melhor, centenas de anos antes, disse que viu Jesus. Então, isso em espírito, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, disse Deus a Jesus, seu filho, né? Senta-se à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Jesus vai usar isso no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, para dizer para os judeus, né? Quando ele diz assim, de quem o Messias é filho? E todos diziam, é filho de Davi. Né? Então era uma promessa messiânica, né? Por quê? Porque Deus viria da descendência, o Messias viria da descendência de Davi. Mas aí então Jesus disse, né? Lembra esta passagem, né? E diz assim, se o próprio Davi disse o Senhor ao meu Senhor, como pode Deus ser filho de Davi? Né? Ou seja, o próprio Davi reconhecia que o Messias era o Filho de Deus. Deus já existia. E Deus veio e se fez, né, carne. E esses apóstolos viveram com ele, ouviram Deus falar diretamente e provar que era Deus pelos milagres que fazia, porque nunca nenhum outro ser humano foi capaz de fazer o que Jesus Cristo fez, demonstrando com poder quem ele era. E então eles vão e pregam esta verdade. Amados, por que muitas religiões que se dizem cristãs não seguem a verdade que os apóstolos pregaram, que Cristo pregou, que o Antigo Testamento, que Deus, portanto, falou? Veja que coisa ilógica. E nós precisamos adorar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amados, é preciso pensar para não ser enredado nessas fábulas engenhosamente inventadas, como nós acabamos de ler aqui com Pedro, né? Então, olha só, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele, com Jesus, lá no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Amados, a palavra profética está aqui. Vocês, têm segurança. Segurança
em dar atenção a ela. Fazem muito bem fazendo isso, né? Porque a luz que vem da sua palavra vai clareando, até que você tenha total compreensão de Deus. Amados, o próprio apóstolo Pedro, já no capítulo 2, né, da sua segunda carta, então na sequência, vai dizer assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando até a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, ou seja, palavras mentirosas. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo no que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Era um exemplo para todos nós. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Amados, eu fico aflito, vendo o pecado em mim, o pecado no mundo, as mentiras, as heresias, as fábulas destruidoras que pervertem o caminho da verdade. Eu fico assim, amados. Ló estava assim, por isso Deus, conhecendo o coração dele, o tirou de lá e destruiu Sodoma e Gomorra. Continuando no verso 8, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo, para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Amados, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus. Amados, essa é uma palavra que o apóstolo Paulo diz. Ele reconheceu ser um homem miserável. Se Paulo foi um homem miserável, imagina eu, pecador, imperfeito. Eu dependo da graça de Deus, em Cristo Jesus. Só nele eu tenho a salvação, não há outro. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Isso é o que os apóstolos pregavam. Amados, esses apóstolos morreram defendendo uma verdade, né? E nos advertindo que viriam, como nós vimos aqui nesse texto, né? Falsos mestres para nos desviar da verdade.
Por trás destes falsos mestres está a antiga serpente, desde o jardim do Éden, como nós vimos hoje, né? Cujo tempo está se esgotando, e ele quer levar com ele para a destruição todos os que se voltam contra Deus. Ou seja, preferem desobedecer a Deus e confiar no homem, guiado por Satanás, né? Então essas pessoas acabam dando ouvidos às palavras astutas destas pessoas, né? Infelizmente o homem, amados, tem dado mais crédito a estas fábulas, as histórias inventadas, né, pelo ser humano para distorcer a verdade de Deus, que está na sua palavra, na Bíblia Sagrada, né, nas Sagradas Escrituras. É uma pena que isso esteja acontecendo, né, amados? É Satanás dizendo, né, o tempo todo, não, você lê a palavra, você entende o que está escrito aqui. Mas aí Satanás vem, usa alguém para dizer, não, não é assim. Não é assim. E aí ele vai usar uma história que foi inventada para justificar que o que está aqui está errado, ou para distorcer o que está aqui. É assim que Satanás faz desde o Éden. As religiões que têm até uma aparência de piedade, né? Elas estão corrompidas por mentiras e se desviaram da verdade de Deus há muito tempo, ao ponto do coração do ser humano estar hoje como pedra, insensível para perceber os erros que estão cometendo, né, amados? Sem desejo de ler a palavra, de estudar a palavra, ou mesmo simplesmente conhecer a palavra de Deus. Eu pergunto a você, você já leu a Bíblia inteira? De Gênesis a Apocalipse? Deve ter lido outros livros, deve ter ouvido muitas pessoas, muitos mestres humanos. Então o teu coração até deseja ouvir essas pessoas, mas o teu coração não deseja ouvir a Deus. E o mundo, ou Satanás, usando o mundo, colocou uma dúvida no teu coração sobre, será que realmente isto aqui é a palavra de Deus? Amados, entenda que todas as religiões cristãs foram formadas a partir da Bíblia. E se nós não tivermos a Bíblia, nós vamos confiar em quem? No homem? Se ela não for a palavra de Deus, não há esperança para mim. Não há esperança para você. Nós precisamos tomar uma decisão, meus amados, em quem confiar. Se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, você terá certeza no teu coração de que ela é a palavra de Deus. Porque é impossível ao ser humano imperfeito ter escrito o que tem aqui. Amados, Jesus disse lá em João capítulo 8, versículos de 31 a 32, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, ou seja, eram pessoas que confiavam já, que já eram cristãs, que já seguiam a Cristo, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. O que é permanecer na minha palavra? É não se desviar dela. Se você permanecer na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertará do quê? Da mentira, do engano, das fábulas, da destruição, da morte, da condenação. E para finalizar, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, por meio de quem todas as coisas foram feitas, né? Conforme eu já disse, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, né? E aí ele está dizendo aqui, orando ao Pai, né? A respeito de nós. Isso nós vamos encontrar no capítulo 17 de João,
né? Então agora a gente finaliza o nosso devocional entendendo mais um pouquinho sobre isto, né? Sobre o que é a verdade, né? E amados, aqui Jesus, ele está orando ao Pai a respeito de nós, como eu disse, nós, os verdadeiros cristãos. Eu quero até fazer aqui um parênteses, amados, e eu não falo isso por arrogância não, tá bom? Eu digo verdadeiros cristãos porque da mesma forma que existem os falsos mestres, existem os falsos cristãos, que são os que seguem os falsos mestres, que Jesus chamava de cegos, guias de cegos. Então vamos ler aqui o que Jesus está orando a Deus. Essa aqui é chamada uma oração sacerdotal de Jesus Cristo. Estava orando ao Pai por nós, né? E ele vai dizer aqui, só num trechinho, né, que são os versos 14 a 21. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus tem nos dado a palavra do Pai. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Que maravilhoso, amados. Amados, eu oro para que vocês saibam discernir as vozes que vocês têm dado ouvidos. O filtro deve ser sempre a palavra de Deus. Confie apenas em Deus, amados, e vocês nunca vão errar. Se preciso for, confiando no Senhor, Ele dará ordens aos seus anjos para nos guardar, para te guardar em todos os seus caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Paizinho, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Pai, porque nela não há engano. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso entendimento. O Senhor iluminou o nosso coração, Pai, para compreender que só Tu és Deus e não há outro em quem devamos confiar, Pai. Senhor, abençoa cada um dos amados que aqui está ouvindo este devocional. Abençoa a família deles. Paizinho, que a Tua palavra habite poderosamente no coração de cada um, Senhor, para que as vozes do mundo não coloquem dúvida no coração deles, para que as dificuldades da vida não corrompa o coração deles e eles venham a confiar em outro que não seja o Senhor, Pai. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e ajuda-nos a Te obedecer, a andar nos Teus caminhos, sem nos desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Paizinho, desperta em nós o desejo de Te conhecer cada vez mais, a Te buscar cada vez mais, a Te ouvir, a ler a Tua palavra, a meditar nela de dia e de noite. Na Tua presença, Senhor, nós sabemos que o mal não pode nos atingir.
E mesmo que as tribulações deste mundo venham sobre nós, nós teremos vitória, porque assim como o Senhor venceu o mundo, nós também venceremos em Cristo Jesus. Amém. Amados, tenham uma semana de bênçãos, na presença de Deus, meditando nesta palavra e na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.